O Monstro do Pântano, em primeiro lugar, é o meu herói favorito da DC. Ele é muito instintivo, ele é furioso, ele tem muita força. Ele é um ser atormentado, tentando encontrar o lugar dele no mundo. É um pouco de Frankenstein, né? A gente meio que se atrai pelo monstro. O Monstro do Pântano é uma criação do Len Wein com o Bernie Wrightson e foi uma tentativa da DC em criar um personagem de terror dentro do seu universo de super-heróis. O Monstro do Pântano, para quem não conhece, ele era um cientista chamado Alec Holland. Ele desenvolvia um soro junto com a esposa de crescimento vegetal. A cena clássica que a gente vê a transformação do cientista Alec Holland no Monstro do Pântano, de fato, é da sabotagem do laboratório dele, a explosão, ele pegando fogo, e ele cai no pântano lá da Louisiana, afunda e se mistura com toda a flora daquele local, e aí vira o Monstro do Pântano. Antes ela era um monstro do tipo monstro da Lagoa Negra, que sai querendo matar uma galera dentro de um contexto de terror. Então, por anos, a gente achou que esse monstro era o cara transformado numa criatura que talvez pudesse ser revertido. O que o Alan Moore fez nos anos 80 foi mostrar que era o contrário, que a explosão matou esse cientista. Matou, ele morreu ali. Só que quando ele caiu no pântano, o esqueleto dele e essa fórmula em cima dele fez com que os plânctons e os micro-organismos do pântano tentassem imitar a forma humana. Aquela criatura é a essência dele, é a alma dele que foi concentrada pelo pântano e emergiu como uma criatura. O Monstro do Pântano, ele tem dois personagens que são muito importantes ao longo da história dele, que são o Arcane e a Abigail. O Arcane geralmente está envolvido com a morte do Alec Holland, do cientista, né? E a Abigail é o grande amor da vida do Monstro do Pântano / Alec Holland. Ele já sabe que ele não está vivo, ele é uma criatura humanoide feita de vegetais. E ela sabe também. E tem todo o romance deles. Tem a população se voltando contra ela por ela se envolver com algo que é uma coisa. E é algo que todo mundo pensa, né? Tipo, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Talvez seja por isso. Eu acho que o Monstro do Pântano é sobre isso. É sobre existência. Os poderes do Monstro do Pântano são enormes, incomensuráveis praticamente. Ele tem poder regenerativo, ele tem poder de transformar tudo que é orgânico. O Monstro do Pântano, ele era mais voltado, ele fazia parte da linha de quadrinhos adultos da DC. E ali ele vivia as histórias dele, né, desenvolvido a partir dessa semente que foi lançada pelo Alan Moore. Então, por muito tempo, talvez uns 20 anos, ele viveu em um mundo que era desapegado, que ignorava completamente o universo dos super-heróis. Agora, no início dessa década que nós vemos hoje, a DC resolveu reformular o universo dela para atrair novos leitores. E nesse momento a DC tirou o Monstro do Pântano desse universo, que não conversava com quadrinhos de super-heróis, e botou no meio de super-heróis como Batman, Mulher Maravilha. Swamp Thing? Swamp Thing? Swamp Thing! O Monstro do Pântano, para você chegar até ele, tem essa primeira barreira que ele só parece um pedaço de musgo gigante. Mas que na verdade ele é muito mais do que isso, e muito mais interessante, muito mais rico. A função primordial do Monstro do Pântano, esse avatar, é justamente manter o equilíbrio do verde e a saúde dele dentro do nosso mundo. Então sempre foram histórias muito sofisticadas numa época que os quadrinhos ainda não eram tão sofisticados. Eu acho que por isso que as histórias originais do Monstro do Pântano, elas ganharam esse status cult e estão sempre sendo republicadas. Precisa ter mais gente escrevendo sobre o Monstro do Pântano. O maior desafio do Monstro do Pântano é conseguir vencer o sucesso estrondoso que ele foi antes. É muito louco, né? Por isso que é tão fascinante.